Romanos capítulo 12. Vamos ler a palavra e aprender sobre Jesus e o que Ele quer de nós. Romanos capítulo 12. Vocês lembram quando o Fausto deu uma aula aqui sobre Efésios capítulo 6, que fala dos deveres dos maridos, das esposas, dos filhos? E antes dele, o Danilo tinha falado sobre a importância de ser cheios do Espírito Santo. Ou foi ele ou o Lucas, eu não me lembro. Romanos é a mesma coisa. A partir de agora, do capítulo 12, a partir do verso 3, só é possível pelo menos deslumbrar a possibilidade de viver esses mandamentos pelo Espírito Santo. Senão, a gente fica doido e não consegue. Então, antes da gente ler, é importante lembrar que o texto que configura a base para que Paulo vai falar até o capítulo 14 é uma igreja cheia do Espírito Santo. A gente não vai conseguir isso de um dia para a noite. A gente consegue isso com muita oração, com jejum, com quebrantamento. E aí vou usar as palavras do Celtemar hoje no almoço, lá na casa da Dona Bela. Vendo ele que nós não conseguiríamos, ele enviou o seu filho que fez tudo isso perfeitamente por nós. Então quero trazer essa palavra de alegria, de ânimo, porque senão esse texto pode deixar a gente muito desanimado. Tá bom? Entenderam? Então isso só é possível por meio do Espírito Santo. Daí, todas as vezes que a palavra amor aparecer, ela carrega consigo a mesma conotação que carregou por mais de 80 vezes na pena de Paulo. É o amor agape. Não é um verbo que traduz o amor que vem de Deus para nós e por meio de nós, a gente então consegue ser canal para o outro. Esse amor não alcança o eros e nem o filéu. Esse é um amor de Deus e não o nosso. Dito isso, leamos o texto, até o verso... já está aí? Então tá, vocês vão acompanhando. Romanos 12. Está na ara, né, Ana? Ótimo. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, sedes perseverantes na oração. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tendo em vós o mesmo sentimento uns para com os outros, pois em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Aqui termina a parte onde ele trata dos irmãos, da família da fé. A partir daí, é como nós tratamos os inimigos. Vamos lá? Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Aqui eu quero só abrir um parênteses. Esse todos os homens não exclui a separação dos da fé. Então ele não traz uma igualdade, uma coisa igual. Ele está dizendo o seguinte: se possível, se esforcem para fazer o bem diante de todos os homens, mas primeiramente aos da fé. Tá
bom? Está lá em Tiago. Não vos vingueis, não, é o verso 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, vocês amontoam brasas, juízo sobre a cabeça deles. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quem faz isso? De forma perfeita? Ninguém. Mas é isso que o texto diz e que Deus espera de nós, pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do amor agapau. Não é? O amor, ele tem que reger os nossos relacionamentos entre irmãos e mediar a nossa relação com aqueles que nos odeiam, que são inimigos da fé. Daí dizer que o amor é o sistema circulatório do corpo espiritual. Ele permite que todos os membros funcionem de maneira saudável, como vimos domingo passado, né? Mas ele também permite que, no que depender dos cristãos, a gente quer viver em paz. Quando não depende de nós, nós guardamos isso em silêncio, né? E intercedemos por eles. E se eles de nós precisar, nós estendemos as mãos, porque quando a gente faz isso, nós amontoamos brasas de juízo sobre a cabeça dos inimigos. De modo que, saber que Deus é o vingador não é alívio para o inimigo, mas é temor. É mais ou menos aquela frase assim: ah, mas só Deus pode me julgar. Isso devia te trazer muito mais terror do que se eu o julgasse. Então vocês imaginam quando Deus diz que Ele retribui. Já dizia no Antigo Testamento: maldito é aquele que cai nas mãos de um Deus irado. Então vamos lá. O Dr. Stott, ele traz algumas receitas importantes que eu quero compartilhar com vocês sobre esses substantivos que ele traz. Agora, hoje eu vou falar sobre a vida da igreja. Ana, coloca o próximo, filha, por favor. São 2 tópicos. Primeiro, o relacionamento com os irmãos, que é o que eu vou falar hoje. E depois eu vou falar o relacionamento com os inimigos no dia do culto de Páscoa, de forma proposital. No dia da ceia. E eu já quero adiantar, eu não consigo ainda viver isso na minha vida, isso me faz sofrer. Então, se você é meu companheiro, a gente está junto. Tá bom? A primeira parte nem tanto, mas a segunda é muito difícil para nós, mas para ele não. Então vamos lá. A primeira coisa que ele fala da sinceridade, versos 9a. Você pode ler com o pastor? Ele diz assim, ó: o amor seja sem hipocrisia, ou seja, a palavra grega anipócritos é que tem a base da palavra teatro, fingimento. E é interessante que o ator, na era dos gregos, que participava de um drama, e os gregos são bons nisso, basta vocês lerem as comédias gregas, elas são escritas como drama. Leia, por exemplo, o Inferno de Dante, que você vai ver uma comédia, mas escrita em forma de drama. Então eles tinham as representações, e era justamente essa palavra que depois foi usada pelos apóstolos lá no grego comum para descrever o fingimento. A igreja não pode transformar-se num palco quando se trata do amor aos irmãos. Nós estamos falando de irmãos,
verdadeiros irmãos. Aqueles que têm um só fé, um só Senhor, um só batismo e um só Deus. Somos irmãos, daí oramos o Pai Nosso dizendo, Pai, termina, Pai Nosso. Pai Nosso, Ele é Pai do seu irmão. Afinal, o amor não é teatro. Ele tem que fazer parte da vida real da igreja. Isso é possível se nós renovarmos a nossa mente, dia após dia. Porque o amor que tem fora da realidade de Deus é um amor institucional, é um amor interesseiro, é um amor aproveitador, que tem a idolatria como base e não o sacrifício. O amor, ele conduz ao discernimento. Ele diz, então, amando, detestai o mal, que é um mandamento negativo. O outro mandamento é positivo, apegue-se ao bem. Detestem o mal, apegue-se ao bem. Está no verso 9 do capítulo 12. Ele diz, o amor seja sem hipocrisia, detestem o mal, apegando-vos ao bem. No sentido de que o cristão deve amar e odiar com a mesma intensidade. Ele apega-se ao bem, mas ele abomina o mal com todas as forças da sua alma, conduzida, é claro, pelo poder do Espírito Santo e da ressurreição. Nós precisamos, amada igreja, sentir aversão e repugnância pelo mal, mas nós não podemos deixar, de se apegar com a mesma força ao bem. Não pode ser uma pessoa amorfa, insípida, sem gosto, que fica sempre em cima do muro. Nós temos que nos posicionar do lado do bem, que é do lado do Senhor Jesus Cristo. Com a mesma precisão do que nós detestamos e denunciamos o pecado e o mal. Quando fazemos uma coisa e não outra, essa realidade se torna manca e pode nos prejudicar em nossos relacionamentos. Depois, além do amor e do discernimento, o professor Stott fala da afeição. Amai-vos cordialmente. Algumas traduções vai usar a palavra fraternal, uns aos outros, com relação à igreja, aos irmãos, com amor de irmão, o amor fraterno. E ele usa esse versículo com duas palavras diferentes, Filadélfia e Filostorgos. Tem na mesma raiz que é o filéu, que é irmão. Lembra da palavra filantropia? Pois bem, a primeira descreve o amor fraternal e a segunda o amor de irmãos e irmãs uns pelos outros. Esse é o Filadélfia. A segunda descreve a afeição natural que sentimos pelos nossos familiares, tipicamente o amor de pai pelos filhos, de tios, avós, e que desfrutam desse mesmo amor. E ambas essas palavras são aplicadas aqui na relação de sangue dentro da igreja, a família da fé, que é mais importante do que a família sanguínea. Daí Paulo trazer esses dois contextos para dentro da ideia da fraternidade. Devemos amar nossos irmãos em Cristo, como, se possível for, amamos os membros da nossa família sanguínea. Daí a própria Escritura dizer que tem irmãos de fé, que nos vale muito mais do que irmãos de sangue. Porque esse amor, ele não permeia a relação sanguínea. Esse amor agape do Senhor, dado pelo Espírito Santo e mantido pelo Espírito Santo, ele é um fruto do Espírito Santo que só a igreja tem. Amor não é dom, amor é fruto. Tá bom?
Depois ele fala da honra, preferindo-vos entre irmãos de fé, uns aos outros em honra. Está no verso 10. Ele vai dizer assim: amai-vos fraternalmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ou seja, o amor na família cristã deve expressar-se em honra mútua. Eu falei isso domingo passado, assim como afeição mútua. Honra mútua e afeição mútua. Nós honramos e somos honrados. Respeitamos e somos respeitados. E essa afeição nos guardará do nosso orgulho, que tanto insiste em ferir essa fraternidade. O dia que eu aprendo o que eu preguei domingo passado, que está no texto de 3 a 8, logo para trás, que tudo aquilo que Deus me deu como dom, talento e assim por adiante, eu devo usar na edificação dos meus irmãos. É assim que eu os honro. É assim que eu gero afeição um com o outro. Isso tem que acontecer aqui, mas só é possível por obra do Espírito Santo. Porque quando a gente fala de orgulho, nós não estamos aqui pensando em quem é o quanto somos. É o quanto somos. Quanto mais cheio do Espírito Santo, menos orgulhosos nós nos tornamos. Aí ele fala do entusiasmo, no verso 11, ele vai dizer assim: no zelo, não sejam remissos, e sejam fervorosos de alma, servindo ao Senhor. Ou seja, a apatia não combina com a vida cristã, com a igreja, com a comunidade. O crente precisa ser um indivíduo em chamas, aceso para Deus, precisa arder pelo zelo, pelas coisas do Senhor, pela sua obra, mais pela sua vida, por quem Ele é. É alguém que serve a Deus com entusiasmo, com alegria, não é? Um dos pecados mais denunciados nas 7 igrejas era o pecado de ser morno. O morno não tinha muito efeito, nem bom nem ruim. Se você olhar a Laodiceia, ela fica localizada entre 2 cidades. A primeira é uma cidade que tem águas termais, que traria refrigério para os andantes do deserto. Depois passa a Laodiceia, de lá é uma cidade que parece com Caldas Novas, tinha águas quentes, para trazer cura. Eles acreditavam que a água quente era terapêutica. Em Laodiceia tinha água saloba. Os seus canais eram com água saloba, que eu não gosto. Quando eu vou em Caldas Novas, que eu entro num clube, a primeira coisa que eu faço é fazer isso aqui, ó. Se a água for fria, tem gente que gosta. Se a água for morna, para mim já estragou. Porque eu gosto de água quente ou fria. Jesus toma esse exemplo para dizer que quando nós não temos entusiasmo para servir o Senhor, nós não oferecemos nem terapia, nem refrigério. Ou seja, nós não temos fruto nenhum a ser oferecido. Quem defende essa tese ao expor essa carta é o reverendo doutor Ronaldo Lindório, eu nunca me esqueço disso. Você tem entusiasmo a servir o Senhor? Quando você canta, quando você prega, você faz isso assim como um privilégio maior da sua vida? Cantamos aqui agora, né? O Senhor é tudo, é o maior em mim, né? Apenas um exemplo. Às vezes eu vejo muitas ovelhas, e talvez eu mesmo, falando com entusiasmo de tanto assunto. Futebol, os corintianos agora ganharam aí o Paulista. E eu não vejo, às vezes, esse mesmo entusiasmo quando a gente vai falar de Cristo, de um assunto bíblico, de uma descoberta na Escritura. Por que isso? Porque talvez falte em nós justamente esse fogo, esse entusiasmo, esse arder. É aquele mesmo arder que alcançou o coração daqueles discípulos a caminho de Emaús quando ouvia Cristo falar. Pense nisso, irmãos. Além da honra, do entusiasmo, entre nós tem que haver, esse é difícil, paciência. Paciência. Verso 12.
regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. 3 mandamentos. Sede pacientes, regozije-se e na oração seja perseverante. Regozijai na esperança, o crente cruza os vales da vida, né? Peregrino deixa isso muito claro. A gente passa o vale do medo, depois passa o vale da desesperança, depois passa o vale da incredulidade, depois cai no laço do passarinheiro. Não é? Quem já leu o livro é que lembra do irmão John Bunyan, o peregrino. Aí o último é o vale da sombra da morte. Aí ele chega no céu. Ao atravessar esses vales, o crente precisa estar com seus olhos cravados na esperança da cruz, na esperança gloriosa de Jesus Cristo. O crente e a igreja se alimenta de uma esperança viva. 1 Pedro, capítulo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com a viva esperança. Não é? Enquanto pacientemente a igreja enfrenta as tribulações, e ela faz isso com uma vida perseverante de oração. Dr. William Hendricks, um comentarista do Novo Testamento já falecido, escreve que, abre aspas, a esperança da salvação futura é que estimula o gozo e a alegria no presente, ainda que em meio a dores e sofrimentos. Você olha para lá e aguenta a catanga aqui. Se você tirar os olhos de lá, só sobra a catanga daqui. Aí fica custosa a vida. Romanos fala isso sempre. Você pode olhar comigo? Essa parte da esperança, eu vou parar um pouquinho nela. Olha Romanos 5, verso 2, para vocês lembrarem. O pastor vai lendo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Agora vai para Romanos 5, 4. E a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Agora vá para Romanos 5, 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, eu disse isso no início, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Agora vá a Romanos capítulo 8, vire sua página aí 2 vezes. Romanos 8, 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera. Verso 25 do capítulo 8. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paciência o aguardamos. Esperança, paciência e oração. Anota, esses 3 elementos são muito importantes. E aí ele chega na parte da generosidade, é uma parte mais da praxis da ética, não é? É quando nós podemos fazer algo de real. Ele vai dizer, no verso 13, a primeira parte, compartilhai-vos, não é? O quê? Regozijai-vos na esperança, e no 13 ele diz, compartilhai as necessidades dos santos. Compartilhar a necessidade dos santos. O verbo grego aqui é o koinonel, daí que vem a palavra koinonia. Compartilhar. Significa participar da necessidade um do outro, participar dos sofrimentos um do outro e repartir nossos dons, talentos, recursos uns com os outros. Entre os santos. Isso é aqui entre nós. E àqueles que necessitam, ele vai dizer no final do verso 13, praticai aos andantes,
aos viajantes que precisam de hospedagem para pregar na época dos primeiros séculos ali nas terras da Palestina. Os pregadores, e Paulo sabia disso muito bem, ele era um viajante, saía de um porto, ia para uma cidade, ia para outra. Naquela época não tinha pensões e hotéis como hoje, era necessária a lei da hospitalidade, senão não havia como se pregar o evangelho. Ele vai dizer, então, hospede o seu irmão peregrino, o estrangeiro, que está a ouvir ou a pregar o evangelho. É claro que você não vai pegar isso hoje em dia, e pegar aí um andarilho e colocar dentro da sua casa, não é isso. Aqui se refere a uma lei específica do judaísmo, e que Paulo aplica. Se vocês não aprenderem a hospitalidade, como que os 200 primeiros anos do cristianismo foi possível enviar obreiros a pregar ali naquelas regiões? Tinha que ter quem os hospedasse. Se você lê a segunda parte do livro Peregrino, que fala da esposa dele, que vai atrás dele, sai da cidade da destruição e vai atrás dele, eu vou dar só um spoiler aqui. O que ela monta é uma pensão. O ofício dela era esse. A esposa do peregrino, na história, na literatura, ela monta uma casa de apoio na beira do caminho onde os peregrinos passavam. E ali ela acolhia muitos peregrinos que estavam caminhando rumo à cidade celestial, e ali ela os acolhia, os alimentava, os fortalecia, e eles então continuavam a sua caminhada. Dentro da generosidade entre os santos, nós precisamos do koinonel, do compartilhamento, principalmente nos tempos de tristeza. Nós compartilhamos nossos sofrimentos. E nesse ponto eu sofro muito, porque eu não consigo ver um irmão meu sofrendo de verdade e não sofrer junto, principalmente quando é doença. Você tem essa sensibilidade? Se não, peça a quem? Lembra? Ao Espírito Santo. Mas depois, lá na frente, ele vai tocar nesse assunto de novo, ele vai dizer que eu também preciso compartilhar as minhas alegrias. Se alegrar com o meu irmão que está bem. Talvez isso seja mais difícil do que se alegrar, do que compartilhar o sofrimento. É compartilhar as conquistas. Então vamos andar, o tempo andou, nós já estamos caminhando para o final. Ele vai falar da boa vontade no verso 14. Abençoai os que vos perseguem, dentro aqui, da relação dos santos, e não os amaldiçoeis. O cristão deve desejar o bem até mesmo para aqueles outros que lhe desejam o mal. Então, ao invés de ser amaldiçoar, pede a Deus para alcançá-lo, para trazê-lo à lucidez, antes que ele encontre o seu juízo. É isso que nós fazemos, mesmo sem querer. Isso só é possível pelo Espírito Santo. E aí, a simpatia. O amor, irmãos, no verso 15, nunca se mantém longe das alegrias e das tristezas. Ele é simpático. Simpatia é isso. Como o gozo é dividido, o sofrimento é dividido. A tristeza é dividida. E quando, como o gozo divide, ele é dobrado, porque aí eu me alegro junto. Quando a tristeza é dividida, ela é reduzida pela metade. No gozo, ela soma. Na dor, ela subtrai. Eu pego do outro lado. E no gozo, eu danço com ele. Isso só é possível pelo Espírito Santo. Crisóstomo, um pai da igreja grego, João Crisóstomo, lá do quarto século, ele escreveu sobre o fato de que é mais fácil chorar com os que choram que se alegrar com os que se alegram, e diz Crisóstomo, lá no quarto século, porque a própria natureza humana estimula o primeiro, mas a inveja e a quebra do mandamento bloqueiam o segundo. Nós, naturalmente, nós vamos ali dizer, olha,
Carol, eu estou aqui. Hélio, eu estou aqui. Por quê? Porque eu estou sendo útil. Isso faz bem para o meu ego. Se precisar de mim, eu estou aqui. Agora, quando é na soma, aí mexe com a minha inveja. Vocês observam a partir de amanhã a cara da gente quando tem notícia boa e quando tem notícia ruim, vocês vão comprovar isso. A notícia ruim nos atiça. A boa nos causa apatia. Eu não quero, a gente quase fala, eu não quero ouvir mais isso. João Crisóstomo está certo. Só é possível se alegrar com os que se alegram por meio do Espírito Santo. Aprender com Jesus. Isso é difícil. Bloquear a inveja é difícil. A harmonia. A apatia, ao contrário, nós somos simpáticos. Isso gera harmonia. E aí ele vai dizer lá no verso 16. Não seja... Verso 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A harmonia e humildade só podem andar juntas. Ter o mesmo sentimento, o cristão deve viver nós em concordância uns com os outros, ser unânimes entre si, nutrir nobres sentimentos. Se alguma coisa há que é boa, seja isso que ocupe a sua cachola, disse Paulo, e a minha. Nobres sentimentos, para que nós pratiquemos as mais excelentes atitudes na vida do irmão. E em lugar de sermos orgulhosos, a ideia de que o cristão não há espaço por esnobismo, porque o amor de Deus coloca o outro na frente do eu. O outro na frente do eu. E aí, a conclusão do verso 9 adiante, até chegar ao 16, ele vai dizer que, como já vimos, a palavra ser sincero é o contrário de ser hipócrita, cordial e fraterno é o contrário de ser mau. Aonde a hipocrisia está presente, o amor está ausente. O amor não deve ser dissimulado. Aí vem as aplicações, porque a palavra cordial, ela destaca o amor entre irmãos, especialmente. Aqui dentro da nossa comunidade de irmãos, nós não somos estranhos, não vivemos isolados. Não é você ficar aí na casa do irmão todo dia. O verdadeiro amigo é aquele que, às vezes, não liga todo dia, não vê todo dia, mas eu sei que ele está lá. Deus tem me dado amigos em tempo de paz, mas nas minhas aflições eu tenho visto o valor de cada um deles. Isso é amor, não é? A outra aplicação é que nós devemos, então, abrir a nossa boca para abençoar nossos irmãos. Eu tenho que abrir a minha alma e ser solidário. Eu tenho que abrir a minha casa e ser hospitaleiro. Eu tenho que abrir o meu bolso para acudir meu irmão que está sofrendo. E eu tenho que abrir meu coração para amar de forma sincera e fraterna. Isso só é possível pela pessoa do Senhor Espírito Santo que Jesus Cristo nos deu. Ana, pode ir para o último slide? Não, aí é o inimigo. Volta. Aí, para aí. Isso aí vai ser no dia da ceia. Irmãos, relacionar com os irmãos não é tão difícil. É aqui que a onça bebe água. Mas isso só é possível pelo Espírito Santo. Assim sendo, o princípio ensinado pelo nosso Senhor Jesus é que é mais bem-aventurado aquele que dá para o irmão do que aquele que recebe. Vamos pedir ao Espírito Santo para a gente ser igual a Jesus,
para a gente se aprender a se alegrar verdadeiramente, mas também sofrer, a sermos simpáticos, ter a energia boa, isso é afeição, não é? Isso é com os irmãos, não é? Quando a gente vai orar com o irmão verdadeiramente, pedir que Deus o abençoe. Se o irmão ganhar uma caminhonete no Bingão da Rio Verdense, se alegre com ele. Fala, que bom, meu irmão, isso vai te ajudar muito. Deus ajude que você faça bom investimento e que isso perdure por suas vidas e abençoe seus filhos, né? Vamos odiar o mal, mas aí também apegar-se àquilo que é de Deus e o que é bom, né? Vamos tentar caminhar como temos caminhado aqui, na nossa pequena comunidade, como irmãos. E os falsos irmãos que existirem entre nós, de duas uma, eles se sentirão constrangidos e vão embora, ou serão alcançados pelo nosso exemplo, e podem ser também alcançados pela mesma graça que um dia nós fomos. Porque uma casa dividida não precisa de inimigo, ela mesma se destrói. Vamos terminar de um jeito diferente hoje. Vamos dar as mãos num grande círculo e vamos terminar orando